Nessa segunda parte, sobre esse estudo, nós vemos que a Igreja Romana emprega para batismo e ceia do Senhor a palavra sacramento. A palavra sacramento, ou seja, esta palavra, é uma palavra latina. A única palavra latina que se faz menção no Novo Testamento é a inscrição que Pilatos mandou colocar na cruz de Cristo, conforme Lucas 23, 38 e João 19, 20. Porém, esses dizeres em latim não foram registrados no Novo Testamento. Nele não temos nada registrado em latim. Dessa forma, a palavra sacramentum é latina e, portanto, extra-bíblica. Sacramento, de acordo com o novo dicionário Aurélio, significava antigamente juramento. Por exemplo, o juramento de lealdade que o soldado romano fazia ao imperador. O soldado romano jurava lealdade, de vida ou de morte, ao imperador romano, de modo que a sua vida estava nas mãos do imperador. Por esse motivo, ele ganhava um soldo maior. Daí vem o significado na Igreja Católica Romana e algumas denominações evangélicas reformadas, que o sacramento conduz ao pecador às bênçãos celestiais. Veja que é uma analogia com o acontecimento do Império Romano. Não há nada de espiritual nisso, não está em nenhuma revelação bíblica. Esta concepção é puramente pagã. No Novo Testamento não temos sacramentos, e muito menos veículos de graça. O que temos, isto sim, são ordens do Senhor Jesus. Quer dizer, não temos 7 sacramentos, como diz a Igreja Católica Romana, mas 2 ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia do Senhor. Em Mateus 28, 19, na sua autoridade absoluta no céu e na terra, o Senhor Jesus ordenou: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta sublime e terminante declaração do Senhor Jesus é iniciada com o imperativo ide. De igual modo, a ceia do Senhor é outra ordem do Senhor. Tomai e comei, Mateus 26 e 26. E sobre o cálice ele ordenou: bebei dele todos, Mateus 26 e 27. Em Lucas 22, 19 a 20, temos os mesmos imperativos. E em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 32, registra a ordem terminante de Jesus. Portanto, existem 2 extremos a se evitar. Primeiro, apoiar o exagero pagão, sacramentalista e extra-bíblico e antibíblico. Segundo, desprezar a verdade e a revelação bíblica. Então a ordem do Senhor Jesus a nós, escravos seus, o que Ele ordena devemos obedecer, sem questionar. Em Mateus 26, 17, 19, é a inquirição dos discípulos sobre a preparação da ceia da Páscoa. Logo nos versos 20 e 25, temos o Senhor Jesus comendo a Páscoa com seus discípulos e a seguir da ceia memorial. Em Lucas 22, 14 a 23, mostra que durante a ceia pascual, o Senhor Jesus instituiu a ceia memorial. Em João 13, verso 2, a palavra ceia refere-se à pascal. E o restante do capítulo registra a ceia da Páscoa e também a memorial. A ceia do Senhor não ficou em lugar da Páscoa, mas nasceu durante a celebração da ceia pascal. Veja bem,
A ceia pascual é dos judeus. Era e é. A igreja não tem nada a ver com a ceia pascual. Agora, a ceia memorial, ela foi uma transição da Páscoa para a ceia memorial, que é da igreja, na realidade. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus na noite de 13 de Nisan, da quinta-feira. A sexta-feira, não, é dia 13, sexta-feira. Da sexta-feira, na semana da Páscoa. Jesus usou para a instituição da ceia memorial 2 elementos da ceia pascal: o pão asmo e o terceiro cálice de vinho, o cálice da bênção, conforme está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Agora nós temos as diferenças entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Primeiro, a Páscoa era do Velho Testamento, a ceia do Novo Testamento. A Páscoa é uma festa judaica. A ceia é uma ordenança de Jesus. A Páscoa era celebrada no sangue e carne de animais. A ceia no corpo e sangue de Jesus. Na Páscoa havia 7 ou 8 elementos. Na ceia apenas 2 elementos. Quinto, a Páscoa era para todo judeu. A ceia é para todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. A Páscoa na Páscoa comemorava-se a saída de Israel do Egito. Na ceia, recordamos a morte do Senhor até que venha. Sétimo, em Jesus foi cumprida a Páscoa. Agora, Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5 e 7. Por isso que a igreja evangélica, que segue a Bíblia, não comemora a Páscoa. Porque a Páscoa, na realidade, ela foi cumprida em Jesus Cristo. A Páscoa, a nossa Páscoa hoje é o próprio Jesus Cristo, como a Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 5 e verso 7. Agora, a ceia do Senhor. Estabelecidas as distinções entre a Páscoa e a ceia, passaremos a considerar a segunda ordenança. O registro da instituição da ceia acha-se em Mateus 26, 26 a 30, Marcos 14, 22 a 25, Lucas 22, 17 a 20 e 1 Coríntios 11, de 23 a 32. Quem instituiu a ceia foi o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Com o pão e o vinho, e com os 2 imperativos. Primeiro, tomai e comei. Segundo, bebei dele todos. Estes imperativos partem da autoridade de Jesus e expressam que a ceia memorial é uma ordenança. Os nomes da ceia. Todos humanos, que são Santa Ceia, Sacramento, Comunhão, etc. E os divinos, ceia, Lucas 22 e 20, ceia do Senhor, 1 Coríntios 11 e 20, e ceia memorial, 1 Coríntios 11 e 24. Significado é interpretação da ceia. Primeiro, transubstanciação da Igreja Católica Romana. O pão nas mãos do sacerdote se transforma em corpo e sangue do Senhor Jesus. Quando o católico engole a hóstia, ele devora o Filho de Deus, uma espécie de teofagia. Consubstanciação e a interpretação de Lutero. O pão é o mesmo pão e o vinho é o vinho mesmo. Mas o fiel os tomando, de alguma maneira ele se transforma em Jesus, o Filho de Deus. Terceiro, graça inerente. É a interpretação de Calvino. O pão é o pão mesmo e o vinho é o vinho mesmo. Mas ao comermos estes elementos, recebemos uma certa graça. Memorial. Esta é a interpretação bíblica, como está em Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 24. A ordem do Senhor Jesus é: fazei isso em memória de mim. No pão recordamos o corpo do Senhor, partido no madeiro,
e no vinho recordamos o sangue de Jesus, vertido na cruz em nosso lugar. A eficácia do ato não são os elementos em si, mas a fé e a obediência às ordens do Senhor. Portanto, a relação fé mais obediência é que produz a ativação da promessa do Senhor Jesus, conforme está em João, capítulo 6, versos 51 a 58. Os dois elementos da ceia. Em Mateus 26, 26, referindo-se ao pão, Jesus ordenou: tomai e comei. O imperativo plural foi dirigido a todos que estavam presentes naquela ceia. E em Mateus 26 e 27, referente ao cálice, o Senhor Jesus ordenou: bebei dele todos. E Marcos 14, 23 conclui: e todos beberam dele. Na Igreja Católica Romana, só o sacerdote toma o cálice. Em flagrante desobediência à expressa palavra do Senhor. Quando Jesus instituiu a ceia, o judeu contava o tempo de um pôr do sol ao outro. Hoje seria, e como é em Israel, de 18 a 18 horas. Jesus comeu a Páscoa e a seguir instituiu a ceia memorial, mais ou menos às 20 horas. Para o judeu, já é um novo dia. Portanto, sexta-feira. Só que para nós ainda é quinta-feira, pela nossa contagem do tempo, que vai de 0 até 24 horas. Onde Jesus instituiu a ceia? Foi na cidade de Jerusalém, provavelmente no Monte Sião. Jesus estava em Betânia e encarregou Pedro e João de prepararem a Páscoa. Lucas 22 e 8. E deu-lhes as devidas instruções. Lucas 22, 9 a 11. A casa deveria ser de um amigo do mestre. Provavelmente um discípulo. Era um espaçoso cenáculo. Nesse refeitório, Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. No mesmo recinto, após a ressurreição de Jesus, se encontra duas vezes com os apóstolos. João 20, 19 e 26. Sabemos por Atos 1 e 13 que os quase 120 discípulos se reuniram nesse recinto esperando a promessa do derramamento do Espírito. Quem pode tomar a ceia? Há pelo menos 4 posições de quem pode tomar a ceia do Senhor. Primeiro, nós temos a ceia livre. Segundo esta posição, todo crente evangélico, realmente convertido, batizado por imersão em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que está em paz com a sua igreja, em comunhão com seus irmãos, seja qual for a sua denominação, desde que seja genuinamente evangélica, pode tomar a ceia. Essa aqui é chamada ceia livre. Por exemplo, a ceia restrita. Somente aqueles que pertençam à denominação podem tomar. A ceia ultra restrita. A ceia é servida exclusivamente aos membros. Quarto, ceia extra-bíblica. Todas as pessoas que estiverem na igreja, independentemente se são batizados ou não, evangélicos ou não, são incentivados a participar da mesma. Geralmente quem faz isso são as igrejas neopentecostais e algumas também disponibilizam a ceia para crianças, que além de serem crianças, não são batizadas. E tais pastores dizem que estão de acordo com a Bíblia, pois se justificam dizendo que a ceia é do Senhor. E ninguém pode impedir qualquer pessoa de se assentar na mesa do Senhor. Agora, uma análise bíblica sobre essas posições. As igrejas evangélicas reconhecem duas ordenanças estabelecidas por Jesus Cristo, e que devem ser observadas por seu povo, o batismo e ceia do Senhor. Sendo que biblicamente se entende que a ceia deve se seguir ao batismo. Isto porque a pessoa já foi discipulada e consegue entender o sentido dessa liturgia.
E por outro lado, que historicamente isto sempre foi a norma comum das igrejas evangélicas. Jesus Cristo tomou o cálice e o pão, elementos comuns de uma refeição naquela época, e os transformou em uma experiência espiritual significativa para os cristãos. No entanto, o valor da experiência espiritual depende do estado em que se encontra o coração dos que dela participam. E este era o problema em Corinto. É algo extremamente sério participar da ceia com o coração despreparado. Também é algo muito grave receber a ceia de maneira descuidada, sem discernimento e inconscientemente, como uma criança que não pode entender essa doutrina, e muito menos um incrédulo que não tem a mente de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo advertiu: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. A palavra indignamente é um advérbio que qualifica um verbo. Ou seja, o advérbio ele qualifica a ação do sujeito. Então, tomar a ceia indignamente é tomá-la sem entendê-la, com o coração despreparado, descuidado, o que torna um sacrilégio. Por isso o apóstolo Paulo continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 12, 28. Como uma criança vai examinar-se a si mesmo? Não tem como. Então os seguidores dessa falsa doutrina, porque é uma falsa doutrina, dirão: mas a criança é inocente, não tem pecados. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, não está falando especificamente de pecado, mas de falta de discernimento. Porque o que come e bebe indignamente, isto é, descuidadamente, despreparado, sem atinar com a seriedade do ato, comete sacrilégio, conscientemente ou inconscientemente. Isso não vem ao caso. Come-se e bebe-se para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 29. Agora, o mais grave de tudo isso são as consequências desse fato. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 30. O resultado desta imprevidência humana é fraquezas e doenças, sejam elas físicas ou espirituais, não importa. E sono espiritual, o que torna a pessoa inoperante no mundo espiritual. Por isso, vocês, pastores, que estão praticando este tipo de ceia extra-bíblica, vocês são culpados de levar as pessoas que não têm entendimento a cometer sacrilégio. E por isso, vocês serão penalizados, pois vocês foram colocados como guardiães do sagrado espiritual bíblico. E se não zelam por isso, serão julgados e repreendidos pelo Senhor. Porque se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. 1 Coríntios 11, 31, 32. Todo prejuízo sofrido pela igreja por coisas como estas serão cobrados daqueles que deveriam orientar o povo e não o fizeram, e com isso permitindo que o grande nome de Deus fosse vilipendiado. Qual o propósito da ceia? O
apóstolo Paulo apresenta o glorioso propósito da instituição da ceia em 1 Coríntios 11, 23 e 26. Não é para comemorar a glória do Senhor, nem o seu nascimento, nem a sua ressurreição, nem o seu poder, e tampouco os seus milagres, mas a sua morte. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Na ceia do Senhor, comemoramos através do pão e do vinho a sua morte, vicária e expiatória, e também recordamos as suas duas vindas. A primeira, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, e a segunda será quando virá buscar a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Portanto, sempre que uma igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, está anunciando a morte do Senhor e também a sua volta iminente.